Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes para esta solene celebração do corpo e sangue do Senhor, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas transmissões que estão sendo feitas desta cerimônia, especialmente através da Rádio Luz e Alegria e da FWTV. Antes de tudo, que imagem bonita nós temos da nossa catedral hoje, aqui com a presença de vocês todos, para a honra, a glória de Deus e do Senhor presente na Eucaristia. Coração católico, quando se trata da Eucaristia, da presença real do Senhor, bate mais forte. E aqui está uma prova cabal da importância que a Eucaristia tem na nossa vida como cristãos. Em muitos lugares ela é diminuída, desvalorizada. Há muitos sacrários nas igrejas que nem se sabe direito onde estão. E muita gente já não participa mais da missa, não tem mais nenhum sentido em relação à presença do Senhor na Eucaristia. Que bom que a nossa cidade tem uma outra visão, uma outra forma de pensar. É preciso lembrar que esta não é a única cerimônia do Corpus Christi que está acontecendo. Haverá também cerimônia no Santuário da Divina Misericórdia, na reitoria de Oswaldo Cruz, também em alguma outra capela aqui da cidade. Nós celebramos esta solenidade do corpo e do sangue do Senhor. O sangue é o elo comum nas três leituras que nós escutamos nesta solenidade, simbolizando a aliança entre Deus e o seu povo. Na primeira leitura do livro do Êxodo, nós escutamos como Moisés comunicou, em obediência a Deus, a lei ao povo. E o povo respondeu com o compromisso, a determinação em seguir tudo o que o Senhor tinha ordenado. E este pacto entre Deus e o seu povo foi selado com o sangue dos animais. Criava, portanto, um vínculo profundo entre Deus e aquela comunidade de fé, que refletia e acolhia a mensagem que Deus tinha lhe mandado através de Moisés, no cumprimento da lei. Ou seja, foi criado um vínculo profundo entre Deus e aquele povo, refletindo uma celebração, como nós escutamos, repleta de dinamismo, de participação do povo. O povo fala, aclama naquela celebração a lei de Deus. O sangue derramado sobre o altar e sobre o povo, o sangue dos animais, preconizava, anunciava um sacrifício e uma aliança futuras. Mas, naquele momento, significava o compromisso de obedecer e servir a Deus. A aliança é um tema central na Sagrada Escritura, sempre foi o centro, uma referência essencial. Mesmo quando o povo se desviava do caminho de Deus, Deus nunca desistiu da aliança com o seu povo. Os profetas sempre apontaram que chegaria o dia em que esta aliança seria cumprida na perfeição, que teria um ponto alto no cumprimento da aliança, com a chegada do Messias. Ele viria estabelecer definitivamente esta aliança e a aperfeiçoaria. E nós, ouvindo esta leitura do Antigo Testamento, imediatamente o nosso pensamento, nosso coração vai a Jesus, porque Jesus é este Messias prometido. É Ele quem veio aperfeiçoar, completar a aliança de Deus. Com o sacerdote, Jesus é sacerdote, é altar, é cordeiro. Hoje é Ele quem celebra conosco esta nova e eterna aliança. Uma aliança não mais fundamentada na lei, no cumprimento de uma simples lei, mas fundamentada no amor de Deus para com seu povo. Este cumprimento
do amor que tem o seu ponto alto no sacrifício de Cristo na cruz. Paixão, cruz e ressurreição. Assim, Jesus ressuscitado em cada missa, é Ele quem celebra esta nova aliança conosco. Ele nos oferece abundantemente a sua vida. Neste contexto da Páscoa, como nós escutamos o Evangelho, que foi proclamado pelo diácono, na Quinta-feira Santa, Jesus antecipa a sua entrega e estabelece esta nova aliança no seu corpo e no seu sangue. Estabelecendo então com os apóstolos que eles deveriam repetir até o fim dos tempos este gesto de amor na memória de Jesus. Naquele dia, naquela noite santa, Jesus estabeleceu um novo sacerdócio, que é o sacerdócio que nós temos hoje na igreja. O sacerdócio que garante a continuidade desta nova aliança até o fim dos tempos, através da Santa Missa. Nós padres valemos na igreja, não pelo que nós falamos, não pelo nosso trabalho, mas pela missa que celebramos. Porque cada missa traz para o meio do nosso povo esta nova aliança no corpo e no sangue do Senhor. O resto que nós fazemos é importante, mas sem a missa não haveria igreja, não haveria fé, não haveria Jesus Cristo entre nós. Em cada Santa Missa, Jesus é o altar onde se celebra o sacrifício. Ele é a vítima que se oferece por nós. E Ele é o sacerdote que oferece ao Pai o sacrifício do seu corpo e do seu sangue. Vocês devem ter percebido nas missas solenes que nós temos na catedral, o altar é incensado, é dirigido ao altar uma veneração. Os ministros beijam o altar quando entram, depois ele é incensado. Depois também a Eucaristia, na hora da consagração, também é incensada. E os ministros sagrados e o povo de Deus que está participando também são incensados durante a Santa Missa. Tudo isso porque nós formamos este corpo de Cristo, que é a igreja. E, portanto, quando nós nos reunimos, Cristo é o altar. O altar material simboliza este altar que é a pessoa de Cristo. Cristo é a vítima. No Antigo Testamento se ofereciam vítimas de animais, recolhia o sangue dos animais. Hoje isso não existe mais. Não existe mais esse tipo de sacrifício. O sacrifício é o sangue de Cristo na cruz, que é trazido ao altar por aqueles que oferecem esse sacrifício em nome de Cristo. Nós dizemos assim, o padre celebrou a missa. Não, o padre não celebrou a Santa Missa. Quem celebrou a Santa Missa foi Jesus. O sacerdote é ministro de Cristo. Está intimamente ligado a Cristo. A missa não é do padre. Eu fui na missa do Dom Antônio, na missa do padre Manuel, seja lá quem for. Não, eu fui na missa de Cristo. O sacerdote é um pequeno detalhe na Santa Missa. É para que Cristo esteja presente entre nós. Mas cada missa, cada celebração da Eucaristia, repito, Jesus é o altar, é a vítima e é também o sacerdote que oferece ao Pai. Que grande honra, que grande responsabilidade o ser padre. Num dia como hoje, se nós não tivéssemos os sacerdotes, não haveria missa, não haveria Eucaristia, não haveria comemoração de Corpus Christi. Cristo é aquele que nos une, nos aproxima do Deus vivo, é aquele que nos nutre, nos alimenta através da comunhão. No altar da sua entrega, nós escutamos no Evangelho, Jesus nos convida, tomai, isto é o meu corpo, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens, como nós escutamos no Evangelho. Ou seja, Jesus usa elementos simples, pão e vinho. Não há nada mais cotidiano do que isso, especialmente na nossa cultura aqui no Rio Grande do Sul.
esses pães que as mulheres em geral fazem, que dão um toque de vida, de aconchego de casa, aquele odor, aquele cheiro tão delicioso do pão que está sendo feito, o pão caseiro, o vinho que é colhido da uva, que é cuidada, que tem toda a atenção de quem a planta. Ou seja, Jesus usa isso. Ele realiza algo extraordinário e maravilhoso usando coisas simples do nosso dia a dia. Ele se dá a nós na simplicidade, na intimidade. Queridos irmãos, a Eucaristia que hoje nós celebramos e que recebemos em cada missa, ela nos desafia a uma resposta pronta, fiel, comprometida. A Eucaristia, como a Igreja nos ensina hoje, deve ser o centro da vida do cristão e o centro da vida da Igreja. Isto significa dizer que a Eucaristia exige de nós não somente o respeito, mas exige de nós o valor. A nossa vida de cristãos não pode existir sem a missa dominical, sem o sacrifício de Cristo renovado a cada dia, mas especialmente no dia do Senhor, que é o domingo. Por isso a Igreja nos ensina que a Eucaristia não pode ser celebrada de qualquer forma, de qualquer maneira. Há muita gente que diz assim: mas Jesus era muito simples, por que a igreja tem essas coisas materiais, as vestes, as velas, os candelabros? Jesus não tinha nada disso, era tudo muito simples. Sim, porque quem era importante naquele momento ali era a presença do Senhor. Hoje a presença do Senhor, ela se dá de forma invisível, nós não vemos o Senhor. Por isso a igreja tem o dever de celebrar da melhor maneira possível a Sagrada Eucaristia, com toda a dignidade, com todo o respeito. Mas não adiantaria nada os sinais externos de respeito ao Senhor se nós celebrássemos a Eucaristia de qualquer forma. E neste sentido, queridos irmãos, nós aprendemos isso na catequese. Os mais antigos e os mais jovens, aqui há muitas crianças, muitos jovens, adolescentes, vocês aprenderam a mesma coisa que o pai, a mãe, o vô, a avó, o bisavô, a bisavó e todos os outros antepassados sempre aprenderam da igreja. Que nós, para celebrar a Santa Missa e para receber a comunhão, devemos estar em estado de graça santificante, sem o pecado grave em nossa alma. Porque o pecado grave destrói e impede a comunhão e a aliança de amor com Deus. Queridos irmãos, tudo que a igreja faz para valorizar a Eucaristia precisa estar acompanhado da valorização da Eucaristia no coração de cada um de nós, na alma de cada um de nós. Nesta alegria de vir à missa dominical, se preparando antes, se for necessário, através da confissão com os sacerdotes, se tivermos necessidade. Se não há necessidade, não precisa ir pronto. Mas se há necessidade, por causa do pecado grave, buscando a confissão antes da missa, e vindo para a celebração com alegria, com verdadeira alegria. Eu vou ao encontro de Jesus. Na igreja a igreja não é simplesmente uma questão social, é, antes de tudo, o momento no qual eu encontro o Senhor vivo. Este Senhor que em cada missa vem ao nosso encontro, escutando, conhecendo nossas angústias, nossas tristezas, nossos medos, nossas alegrias. E o que é que nós encontramos na Santa Missa? Encontramos que o Senhor dialoga conosco, nos oferece a sua palavra. Esta palavra que aquece o nosso coração, que dá luz às nossas vidas, aos nossos passos. Jesus se senta conosco, pobres e frágeis. Mas não importa, nós estamos aqui com alegria, com liberdade, com amor, com boa vontade para recebê-lo. Ele se alegra em estar conosco, partilhando o pão da vida que é Ele mesmo, que ilumina o nosso caminho, que nos leva a ter uma verdadeira alegria, uma alegria plena, um entusiasmo de viver,
Quantos cristãos hoje estão desanimados, estão tristes, estão numa escuridão, muitas vezes, sem saída da própria vida, e não entendem que se bastaria que viessem à missa no domingo, para escutar a palavra de Deus, para receber a comunhão, e a luz de Cristo iria brilhar fortemente nas suas vidas. Tudo adquiriria um novo sentido, uma nova razão para a própria existência. A beleza deste sacramento de amor se reflete, como disse, na preparação do espaço celebrativo da igreja, que deve ser digno, acolhedor, favorecendo que nós possamos centrar o nosso coração em Cristo. Mas mais importante ainda é a nossa preparação pessoal, um coração aberto à graça, às propostas de Cristo ressuscitado. Acolher Jesus é escutar e comungar na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia, guardando no nosso coração este tesouro da palavra de Deus, guardando na nossa alma esta presença real do Senhor, participando com fé, com gratidão, comprometendo-se em levar para o nosso dia a dia, para os nossos irmãos, a mesa do amor. Sempre se diz que na Eucaristia são duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Eu penso que há uma outra mesa, há a mesa da caridade, que não é aqui dentro da igreja que acontece, mas acontece no nosso dia a dia. O esposo com a esposa, casal um com o outro, os filhos com os pais com os filhos. Nos lugares onde nós trabalhamos, ali nós estendemos a presença de Cristo que nós recebemos aqui na igreja, na sua palavra e na Eucaristia, estendemos esta presença na vivência da caridade. Receber a Eucaristia é tornar-se um sacrário vivo, da presença viva de Deus, respeitando cada pessoa, perdoando as ofensas, contribuindo para a mudança e a conversão nossa e dos outros. Acolher cada dia o irmão e a irmã, celebrando lá fora a mesma fé e o mesmo amor que nós celebramos aqui dentro. Celebrar a Eucaristia é acolher a igreja, os seus ensinamentos, mesmo aquelas coisas que contradizem o espírito do mundo, a mentalidade do mundo, que é uma mentalidade de morte. Nós somos propagadores da vida que nós recebemos de Cristo. Aprendamos também, queridos irmãos, no dia de hoje, a honrar a presença do Senhor na Santíssima Eucaristia, no seu corpo e no seu sangue, comprometendo-nos a participar, sem faltar nunca, da Santa Missa Dominical. Há aqueles que já participam até da missa a cada dia. A catedral tinha uma missa à tarde, sempre muito cheia, a cada dia. Agora tem também uma missa pela manhã, às 7:30 da manhã, e sempre cheio. As pessoas vão descobrindo se podem. Quem não pode, não pode, não é que vai fazer, mas muita gente pode e vem. E a cada dia se alimenta da Eucaristia e alimenta da presença do Senhor. A cada dia, quando nós entramos aqui na catedral, isso sempre me chamou a atenção. Eu sou um caipira que veio de uma cidade grande, uma cidade onde não há tanto amor a Jesus na Eucaristia. E a mim me chamou a atenção quando eu cheguei aqui em Frederico, durante o dia, quando a gente vem à catedral, e eu sinceramente procuro vir muitas vezes, sempre tem alguém junto ao sacrário, sempre tem alguém junto a Jesus, sempre tem alguém que entra e rapidamente faz a sua visita a Jesus na Eucaristia, às vezes até materialmente tocando a mão no sacrário. A gente sabe que Jesus está conosco, a distância não importa, mas como é bonito esta fé, como é bonita esta fé, que muitas vezes se expressa num gesto tão simples, tão humilde, como que tocar no Senhor que está na Eucaristia. Aprendamos o valor disso, sempre que possível, visitando o Senhor no sacrário, demonstrando o nosso carinho, a nossa fé
na sua presença real. Assim, a solenidade de Corpus Christi, que hoje nós solenemente celebramos, se estenderá durante todos os dias da nossa vida.